Se você acompanhou a década de 2010, então com certeza você se lembra do fenômeno Minecraft. Até hoje é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, e o que torna tudo mais impressionante é que o jogo foi criado por uma pessoa só, o sueco Marcus Persson, o Notch. Uma das razões para esse jogo ser o que é são seus vastos mundos únicos. Como montanhas majestosas, cavernas misteriosas e biomas vibrantes são criados a cada jogo de maneira única, é o que vamos decifrar nesse vídeo. Assiste aí. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E qualquer pessoa que já jogou Minecraft pelo menos uma vez na vida já deve ter percebido que os blocos mudam de posição a cada nova partida, né? Cada vez que você joga, eles mudam completamente. Contudo, esse não é um sorteio simples, pois se os blocos fossem colocados ao acaso de qualquer jeito, não ia ser nada divertido de jogar. Se não fosse assim, você não teria uma série de biomas juntos, como deserto, praia, gelo, floresta. Quando falamos de um campo de estudo dentro da computação que envolve o uso de algoritmos ou estratégias mais dinâmicas, mais criativas para criar conteúdo para jogos, aí estamos falando da geração procedural de conteúdo. Esse conteúdo pode ser mapas, armas, personagens, textura, qualquer coisa dentro do jogo. Pode parecer algo muito recente, mas um dos primeiros jogos a trabalhar com esse conceito foi o jogo Rogue, criado em 1980 para uma série de plataformas como MS-DOS, Unix, Amiga, Atari, dentre outras. Era um jogo de gráficos bastante simples, onde você explorava calabouços em busca de um artefato, o Amuleto de Yendor. Os calabouços eram gerados proceduralmente, ou seja, a cada partida esses calabouços iam estar bem diferentes. Tipicamente eram criadas 9 salas, sendo que o jogador era inserido em uma delas. Feito isso, cada sala era conectada uma a outra ao acaso e ao final uma escada para o próximo andar era colocada. Com isso, o jogo era populado com itens, inimigos e até becos sem saída. As vantagens da geração procedural de conteúdo são meio óbvias. A primeira delas é que você vai sempre ter um desafio novo, pois cada nova fase é gerada por um algoritmo, por uma ferramenta, então você teoricamente tem um replay infinito. Outra vantagem é que você não depende de designers humanos criando as fases para você, já que o próprio algoritmo se encarrega disso. E a última questão é que você não precisa armazenar grandes mapas, arquivos de mapas no seu jogo, já que na hora que você está jogando o jogo, o algoritmo vai criar uma fase, seja um mundo gigante para você. Só que enquanto o jogo Rogue gera um mapa bem pequeno, as dimensões dos mapas do Minecraft são colossais. Vamos comparar com a Terra. Se cada bloco do Minecraft tiver 1 metro cúbico, só para a gente ter como referência, considerando que os limites técnicos permitem que você crie uma superfície de 60 milhões por 60 milhões, isso daria mais ou menos 3,6 bilhões de quilômetros quadrados de área, no caso do Minecraft. Lembrando que a Terra tem algo em torno de 500 milhões de quilômetros quadrados, você precisaria de 7 terras para caber um mapa de Minecraft, e isso não é pouca coisa. Outra coisa muito interessante é a noção de sementes. Cada mundo em Minecraft é determinado por uma semente, que é um número que inicia a geração de terreno e tudo que contém ali de todo o mapa. Pode ser qualquer número inteiro, 1, 2, 3, 4 milhões, 123.977, pode ser qualquer número. E sempre que usamos uma mesma semente, geramos exatamente o mesmo mundo, com todos os seus bloquinhos nos devidos lugares. Então eu posso pegar a semente da minha partida, passar para um colega e ele vai jogar num mundo gerado idêntico ao que eu estou jogando. E como eu falei, cada semente é um número que determina um terreno único. E as sementes são armazenadas em números de 64 bits. Aí, lembrando que quando a gente está falando de bits, a gente está falando de 0 ou 1, duas possibilidades. E já que são 64 bits, para a gente imaginar o tamanho desse número, é só a gente imaginar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes. Ou 2 elevado a 64, se você estiver acostumado com potências de 2, o que dá um número bem grande. Esse valor aí que eu estou mostrando na tela, de pouco mais de 18 quintilhões. Então eu posso gerar 18 quintilhões de mundos únicos no Minecraft. Curiosamente, esse é o mesmo número de planetas que eu posso gerar no No Man's Sky, porque você também tem sementes de 64 bits. Enfim, uma loucura. Mas enfim, vamos discutir os detalhes. Como é que os mundos são gerados no Minecraft? Mas antes de continuar, me diz aí, por acaso você já deu like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Não é fácil trabalhar aqui no Universo Discreto, eu faço esse conteúdo aqui de graça para vocês quando me dá tempo, e ultimamente o que não tem tido é tempo, então qualquer apoio que você der, seja no Pix, aí no Universo Discreto, pix@gmail.com, ou simplesmente compartilhando o vídeo, assistindo o vídeo, se inscrevendo ou virando membro, tudo isso ajuda a continuar esse trabalho, beleza? Não esquece não.
Quando seu personagem é inserido no jogo, não surge aquele mundo gigantesco de 60 milhões por 60 milhões magicamente. Na verdade, o mundo vai sendo gerado aos poucos à medida que você explora ele. E esses pedaços costumam ter tamanho de 16 por 16 e altura de 384 blocos. Tudo isso que eu falei, as unidades são blocos. Mas como é que o jogo decide se determinada posição do mapa vai ter um bloco de grama, terra, água ou ar, né? Enfim, não vai ter nada. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um algoritmo que é o Perlin Noise, ou ruído de Perlin aí para a gente trazer para o português. O ruído de Perlin foi criado em 1983 por Ken Perlin, um importante cientista da computação para o filme Tron. Isso mesmo, aquele filme antigão dos anos 80 que tinha as motocas com aqueles efeitos de luzes muito legais. O efeito foi criado para gerar texturas e formas com um certo ruído sutil para ficar um pouco mais realista. Fica mais realista porque você colocar um certo ruído fica bem melhor num efeito de computação gráfica do que você deixar elementos com a cor sólida, sabe? Com exatamente o mesmo azul, o mesmo vermelho. Então você colocar uma coisa mais granular, um certo ruído gerado por acaso, já torna esses elementos muito mais realistas. E uma curiosidade rápida sobre o filme é que, apesar de ter sido um dos primeiros a usar e abusar de efeitos especiais muito legais em computadores, porque isso não era comum na época, ainda assim o filme não ganhou o Oscar de efeitos especiais, pois, olha só que curioso, a academia considerava trapaça usar computadores para os efeitos especiais, né? Imagina você pensar nisso hoje em dia. Voltando ao Minecraft, vamos entender como o ruído de Perlin foi usado. Suponha que uma imagem seja gerada semelhante àqueles efeitos de faísca de TV antiga, sabe? Que as coisas, pontinhos pretos e brancos vão aparecendo ao acaso ali. Cada ponto da tela pode assumir um valor preto ou branco ao acaso, como se eu estivesse sorteando, rolando dados. Essa imagem pode ser usada como uma espécie de mapas de alturas para o jogo, onde você pode imaginar que um ponto específico ali dessa imagem preto e branco, dependendo da cor, ela vai definir uma altura alta ou baixa no jogo. Por exemplo, a gente pode imaginar que um ponto específico preto no jogo vai ser uma posição mais baixa, como se fosse um vale. Contudo, quando um ponto qualquer for branco, aí a gente pode imaginar uma altura mais alta, como se fosse um pico, uma montanha. Só que essa abordagem que eu acabei de explicar não é suficiente para gerar bons mapas. Pelo contrário, você vai ter mapas terríveis, onde você não vai conseguir andar direito, você vai ter que ficar saltando. Seria um Minecraft terrível de se explorar e não faria muito sucesso. Mas uma coisa que a gente pode tentar fazer é, a partir dessa abordagem, tentar fazer alguma coisa para que o mapa fique um pouco mais suave. E se pegássemos essa imagem que a gente acabou de gerar, sabe, da faísca de TV, e borrássemos ela um pouquinho. E quando eu digo borrar, imagina, por exemplo, quando você pega uma folha de papel, escreve a lápis e passa o dedo em cima, dando aquela borrada. Quando você faz isso, você deixa de ter só o branco do papel e o preto do lápis para ter tons de cinza, uma série de variações, desde cinzas mais clarinhos a cinzas mais escuros. Aí a gente pode pensar uma coisa um pouco diferente. Já que o preto seria o chão, uma espécie de um vale, né, algo muito baixo, e o branco seria tipo um pico, uma coisa assim, podemos imaginar uma série de variações de cinza incorporado no nosso jogo. Então, por exemplo, podemos imaginar um cinza bem clarinho, né, muito próximo do branco, ele seria uma posição alta, mas menos alta, um pouquinho mais baixa. Da mesma forma, se a gente tiver um cinza bem escuro próximo do preto, já teríamos um vale um pouquinho mais alto, né, uma alturinha. E um cinza bem médio mesmo, lá na metade, a gente teria algo com uma altura média. Ao fazer isso, a gente já começa a ter diversidade no nosso terreno, já tornando ele um pouco melhor do que aquele mapa binário que ou é baixo ou alto, igual eu tinha mostrado antes. Isso melhora muito, pois o nosso terreno começa a ficar um pouquinho mais suave, mais contínuo, já dá para andar melhor. Porém, ele ainda continua um pouco sem graça. Ele vai ficar bastante repetitivo, sem muita diversidade. A gente queria que os nossos mapas tivessem locais mais únicos, uma colina com uma coisa específica, vales com alguma característica específica. A gente quer tentar chegar um pouco nesse ponto. Então precisamos achar um meio termo onde a gente tenha essa diversidade, que a gente tenha muita variação e que seja fluido, divertido de jogar. Isso é melhorado quando a gente trabalha com o ruído de Perlin, mas com a noção de oitavas, como se a gente criasse
uma série de ruídos de Perlin, na verdade mapas baseados em ruídos de Perlin em camadas. Pense na composição de uma música que você goste muito. Certamente ela vai ter uma série de instrumentos e camadas sonoras. Por exemplo, a primeira camada pode ser tocada por um piano, sendo uma espécie de melodia básica da música. Uma segunda camada, por sua vez, pode introduzir um violino, complementando a melodia com mais profundidade. E, finalmente, uma última camada pode ser a percussão, como tambores e pratos. Se você pensar em cada camada separadamente, não fica tão bom assim. Mas se você combinar as três juntos, aí você vai ter algo legal. Você vai ter uma peça musical rica e complexa. Essa analogia meio que cai como uma luva quando a gente pensa no Minecraft, pois a gente pode criar 3 mapas de altura diferentes, utilizando ainda a noção de ruído de Perlin, mas a gente faz com que cada mapa tenha uma característica única. A primeira camada desse terreno pode trabalhar com grandes formas, como por exemplo grandes picos, grandes vales. A segunda camada já pode incluir colinas ou vales muito particulados. E finalmente a última camada introduz detalhes finos como pequenas ondulações. O terreno gerado a partir disso acaba sendo uma espécie de média dessas 3 camadas. Mas não é uma média aritmética simples, você acaba fazendo uma espécie de uma média ponderada, onde você acaba dando pesos para cada uma dessas 3 camadas aí. É comum que a primeira camada tenha mais peso, é aquela onde você tem grandes formas. A segunda camada, uma camada que tem uma influência mais média, acaba tendo um peso médio. E aquela última que introduz detalhes finos, acaba tendo o menor peso dos 3. Aí você já acaba começando a ter uma diversidade, muitas variações aí no terreno que já começa a ficar legal. Temos um terreno mais natural e acidentado, mas ainda falta aquela cerejinha no bolo. Para tornar o mapa ainda mais realista, nós introduzimos ainda mais 3 mapas baseados em ruído de Perlin, que são um focado em continentalidade, ou seja, com áreas que envolvam grandes massas de terra, de oceano e tudo mais, de erosão, que define quão plano e acidentado determinados trechos serão, e o último de picos e vales, que, como o próprio nome já sugere, você vai colocar elevações extremas mais exageradas, que são os picos, ou depressões muito exageradas também, que serão esses vales. E a combinação de toda essa quantidade de mapas de ruído, especialmente esses 3 últimos, onde você consegue configurar bastante os parâmetros, aí você consegue ter uma variação, uma diversidade muito grande que torna divertido jogar o jogo. Agora, basta inserirmos água em espaços vazios até uma determinada altura. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que todas as posições onde a altura Y são 62 ou abaixo, você introduz água e voilá, temos o terreno divertido aí para poder explorar, para poder jogar. Ou quase lá, faltam uns detalhezinhos a mais, mas a gente está chegando lá. Até agora não discutimos como o Minecraft trabalha com biomas tão diversos, como campos abertos, florestas, praias, pântanos, desertos, áreas nevadas, etc, etc, etc. Para determinar os biomas, novamente o que o Minecraft usa? Você adivinhou, mapas de ruído. Ele também trabalha com mapas de ruído de Perlin para outras características que vão determinar o clima da região. Por exemplo, um mapa de ruídos para temperatura e para umidade. Aí, por exemplo, se uma determinada região tiver um certo valor de continentalidade, de umidade e de temperatura, isso vai definir qual vai ser o bioma daquela área. Se uma área, por exemplo, tem uma temperatura muito grande e umidade baixa, ele vai virar, veja só, um deserto. Se a temperatura e a umidade forem mínimas, vai virar uma área de neve. Aí, eu estou dando exemplos meio óbvios, mas você tem uma tabela bem complexa, onde ele vai definir esses biomas, considera outros parâmetros como continentalidade também. Valores médios se tornam como se fossem pradarias, campos de grama convencionais. Inclusive, no modo debug do jogo, você consegue ver esses valores de temperatura e umidade em determinadas posições dos mapas. E a partir do momento que você tem um bioma definido, aí já fica fácil decorar as coisas, pois baseado no bioma, aí você vai definir as árvores que vão aparecer, minérios, vilas, por aí vai. Na verdade, o Minecraft ele é um pouquinho mais complexo do que tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu foquei essa explicação mais especialmente nas partes do jogo que se baseiam nesses mapas aí de ruído de Perlin. Mas teriam outros detalhes adicionais que eu poderia discutir bem mais, por exemplo, falar das cavernas, como é que as cavernas são geradas. Mas eu quis focar mais nos mapas, eu acho que já deu um tempo legal pra gente discutir isso e ter uma noção. E se vocês gostarem desse vídeo, de repente eu posso tentar fazer uma parte 2 ou um outro vídeo focado em outros detalhes como cavernas,
ou outras curiosidades dessa parte de geração de terrenos aí do Minecraft ou outros jogos, se vocês acharem interessante. Põe nos comentários que de repente isso pode me inspirar. Uma coisa até que eu tinha vontade de fazer é nos vídeos mais longos de programação, até tentar implementar essas noções de ruído de Perlin e ver se a gente consegue gerar terrenos legais em alguma ferramenta, de repente como 2JS ou com Python. Enfim, me diz aí nos comentários para eu saber como eu posso continuar a falar disso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vira membro aí que ajuda muito a continuar esse trabalho. E é isso, valeu, muito obrigado e até a próxima.